E aí, belezinha? Eu sei que você já não aguenta mais ouvir falar sobre gerenciamento de estado numa aplicação React. Eu sei que você já está calvo de saber como lidar com o próprio Drilling. Mas eu quero te mostrar hoje a maneira muito mais eficiente e escalável de gerenciar o estado de um mesmo contexto na sua aplicação React. Eu vou te mostrar como aplicar um padrão avançado chamado de Custom Provider Pattern. Então, bora lá para o código. Então, o que eu quero montar com vocês aqui? Eu tenho uma aplicação que tem umas imagens, tá? Um feed de imagens, e esses badgezinhos aqui em cima. E de acordo com que eu vou clicando nesses badges aqui, ele vai selecionando ali o tipo de imagem que eu quero manter. Então, por exemplo, se eu cliquei aqui em Travel, eu vou mostrar as imagens no tipo viagem. Se eu deixo clicar do Travel e clico no Fashion, eu quero mostrar as imagens que são do tipo viagem e do tipo Fashion, tipo moda ali, né? E assim por diante. Então vamos lá, vamos olhar para o código primeiro do lado esquerdo aqui da tela. Então aqui no código tem um componente app, né? Um componente search. Vamos lá. O meu componente search carrega três componentes que são os badges, né? Que está aqui em cima. E aqui eu coloquei esse componente badge no mesmo arquivo só para ficar mais fácil da gente conseguir ler o projeto todo, tá? Então, fora isso, também eu tenho o componente feed, que é um componente que carrega o meu array de imagens. E aqui ele vai fazer o filtro dos tipos de imagem que eu quero exibir. Tá? Então, antes de começar a aplicar esse padrão, vamos vir aqui para um desenho para ficar um pouco mais claro as coisas. Então, essa é a estrutura da nossa aplicação. Tem um componente app, o search, o feed, que são irmãos, o search e o feed são irmãos, e o badge aqui, que é filho do search. Qual o grande problema? Essa variável de estado select, eu quero compartilhar aqui com o feed. E como que a gente resolve isso? Né? Uma das formas de resolver é fazendo lift up. O que é o lift up? É você subir com a variável de estado aqui, ó, até para um componente pai daquele que você quer compartilhar ela. No caso, nosso componente pai é o app, quem eu quero compartilhar é o feed. Então isso aqui é o lift up. A gente já sabe que isso vai gerar um problema, que é o prop drilling, né? Ó, que é o escoamento de prop aqui, tá? E o grande problema aqui é o seguinte, o meu search, meu componente search, ele conhece uma variável de estado, que é o select ali, que ele não precisa conhecer. Ele só está conhecendo ela porque eu tive que fazer o lift up dessa variável de estado para poder jogar ali no feed. Tá? Então, como que a gente pode resolver isso? Nesse caso aqui, eu tenho uma variável de estado, que é o select, que faz parte de um contexto que a gente vai chamar de search context. Tá? Então, dá atenção na diferença. Como eu tenho componentes que fazem parte do mesmo contexto, com esses três aqui, o search, o feed e o badge, eu vou aplicar o Context API. Tá? Então, esse é o caso de você aplicar o Context API. Quando você só tem o próprio drilling e você precisa compartilhar ali, descer com uma própria, até num nível mais abaixo, tá? Se esses componentes não fazem parte de um mesmo contexto, você resolve isso de uma outra forma que é muito melhor, usando composição de componentes, que eu já falei aqui nesse canal e vou deixar o link aqui no cardzinho. Então, lá nesse vídeo eu mostrei três formas de compor componente, tá? E uma forma especial você evita o próprio drilling, tá? Então, o caso que a gente tem aqui são componentes que fazem parte do mesmo contexto. E aí faz sentido eles compartilharem uma variável de estado. Tá? Então, atenção aqui, eu não estou compartilhando uma variável de estado só pela hierarquia deles. Eu estou compartilhando porque faz sentido, eles estão no mesmo contexto. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos para o lado direito. Então, eu vou criar um search context, onde ele vai englobar todos os componentes que fazem parte desse contexto de search, contexto de busca, tá? Então, esse meu search context, tá? O que ele vai fazer? Eu vou aplicar um padrão chamado de provider pattern. Vai ser um contexto que ele exporta um provedor de contexto, um provedor de busca ali, tá? Junto dele eu vou criar também um use search, que é o quê? Que é um custom hook. Esse custom hook, ele sabe exatamente como gerenciar o estado desse search, tá? Eu não tenho que ficar compartilhando essa complexidade de gerenciar esse estado entre os componentes. Eu estou encapsulando isso tudo dentro do meu search context. Então, estou aplicando aqui dois padrões, tá? O Provider Pattern e o Custom Hook Pattern, criando um terceiro padrão avançado, que é o Custom Provider Pattern. E essa é a forma muito mais eficiente e escalável de você gerenciar um contexto de uma aplicação React. Já falei pra caramba,
Bora lá para o código, então. Então, vamos começar aqui. Vou vir aqui e dentro de src, vou criar aqui um context. Uma pasta aqui, ó, context. Dentro dela, vou criar o nosso searchcontext.js. Tá lá. Então, vamos criar nosso context aqui. Igual tá na documentação do React, né? Vamos começar aqui importando, ó. Vou importar ali o create context e use context. Tá? Isso aqui é um pouco diferente. Eu já vou importar esse hook diretão nele aqui. Não, daqui a pouquinho vai ficar claro que eu estou fazendo isso. Vou criar um componente, ó, function. Tá? Esse aqui vai ser o meu componente, que é o search provider. Então tá lá. Esse meu search provider, tá? O que ele vai fazer? Ele que vai envolver todos os outros componentes nele, tá? Então, se ele vai envolver, ó, eu já vou usar aqui uma técnica de composição de componente, que é usar aqui essa prop especial children, ou o children prop, tá? Aqui em cima eu vou vir e vou criar o meu contexto aqui, né? Então, const, né? Search context, use create context, né? Create context. Criei meu contexto aqui. Agora eu vou criar aqui, ó, esse meu componente vai ser o provedor desse contexto. Então eu vou criar aqui um searchContext.provider. Tá? E dentro dele eu vou passar o children. Tá lá. Vou exportar esse search provider aqui. Tá? Então muita coisa vai mudar nesse arquivinho aqui, search context. Vamos com calma aqui. Tá? Então uma vez que eu exportei, ó, vou lá no meu app e vou embrulhar todos os componentes aqui nesse search provider. Vamos importar aqui o search provider. Tá, ó. Agora eu vou lá e vou embrulhar eles. Ó. Search provider, né? Search provider. Tá lá. Não mudou nada na minha aplicação, quer dizer que está funcionando ali, né? Então alguma coisa está funcionando, a gente não sabe o que ainda. Então tá aqui. Então a ideia é que você vai embrulhar só aqueles componentes que fazem parte daquele contexto. Tá? Então se eu tivesse outros componentes aqui, componente bolinha, por exemplo, né? E aí depois aqui do bolinha, sei lá, outro componente lá, então piratinha que estica, né? Então piratinha estica aqui, ó. Estica, tá? Se eles não fazem parte desse search provider, eu não vou colocar eles aqui dentro do search provider. Beleza. Então vamos tirar esses componentes aqui, né? Tá lá. Vamos lá para o Search Context. Tem muita coisa que a gente tem que fazer aqui ainda, né? Então, outro ponto que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Eu vou criar um hook, um custom hook que sabe como gerenciar o estado desse contexto aqui, que eu vou compartilhar. E aí, eu não vou usar o useState, né? Então, eu vou usar um outro hook que é useReducer. Tá? Se você não sabe muito bem como usar o useReducer, eu vou te explicar aqui brevemente, mas se você quer um vídeo só sobre o useReducer, coloca no comentário aqui que eu posso preparar um vídeo sobre ele. Tá? Então, de um modo bem resumido, o useReducer você vai usar para quando você tem uma forma, uma complexidade, alguma lógica para poder alterar o seu estado. Tá? Então, na grande maioria dos casos que você quer usar, não é o useState, é o useReduce. O useState é para os casos muito simples. É aquele toma o estado aí e pronto, atualiza ele. Quando você tem uma lógica, você tem algum if, alguma coisa um pouquinho mais complexa, useReduce é o que você vai usar, tá? Não é o useState. Então vamos lá, como que funciona o useReduce? Tá? E aqui, por que eu estou usando ele? Porque eu vou precisar de uma lógica é o seguinte, adiciona um badge, adiciona um filtro ou remove o filtro. Tá? Então vai ser uma lógica simples? Sim, useReduce. Tá? Isso aqui já passou do diferente ali de só colocar a variável de estado useReduce. Vamos lá. Então o useReduce ele me dá aqui duas coisinhas, né? O state, que é o estado atual, e o dispatch, uma função de dispatch. Daqui a pouco a gente muda esse nome horroroso aqui. Então vamos chamar aqui useReduce. Primeiro parâmetro do meu useReduce é uma função reducer. O que essa função de reducer faz? Ela que sabe como atualizar o estado. É ali que vai estar a complexidade de alterar aquele estado. Então vamos criar uma function reducer aqui, né? Pode ser bolinha, né? Tanto faz ali, ó. Reducer. Vamos colocar um nome um pouco mais semântico. Reducer, tá? Essa função reducer ela já tem como parâmetro ali para mim, né? Dois valores. O state, que é o estado que está recebendo ali, e um action, tá? E aqui é o seguinte, eu vou criar aqui como ifs, não como switch, como vocês costumam ver por aí. Só que eu vou colocar vários console.log aqui para ficar um pouco mais simples de ler. Então eu vou fazer o seguinte, ó.
Se o meu action, tá, que é o tipo de modificação que eu quero fazer no estado, se o tipo dele for um add, tá? Eu vou vir aqui dar um console.log em add mesmo, tá? Se o meu estado, o tipo lá, estado não, a ação, né, o type, foi igual a remove, quer dizer, eu quero remover, né, alguma coisa, né? Eu dou um console.log ali em remove, só para a gente ver isso aqui funcionando, né? E no final das contas eu retorno ali o próprio estado que ele tem, state. Beleza. Vou pegar essa função aqui e vou jogar no primeiro parâmetro do userReduce. Qual que é o segundo parâmetro? É o estado inicial, tá? Que vai ser aqui um array vazio, só para a gente simplificar um pouco. Então já tenho meu state, já tenho meu dispatch, né? Olha só meu provider. É aqui no provider que eu vou fazer, ó, um value, né? Eu vou passar o quê, ó? Um objeto que tem o state e o dispatch. Tá lá. Só isso resolve? Falta mais um detalhezinho, né? Falta mais uma coisinha aqui, falta um detalhezinho aqui. Vamos criar o tal do custom hook, né? Então eu quero criar aqui um hook, ó, use search, que também vai ser exportado. Então o que esse custom hook vai fazer? Eu vou criar aqui um context, ó, que recebe o quê? O use context, tá? Que contexto que ele vai usar, né, velho? Ele vai usar aqui o search context, ó. E aqui eu costumo colocar o seguinte, ó, vou fazer um if, tá? Se não tiver um context, o que significa isso? Que algum componente está chamando o meu use search sem estar envolvido pelo search provider. E aí eu dou uma mensagem de erro, né? Dou um throw new error, né? Não existe o contexto search. Beleza, se tiver, eu vou dar um retorno aqui no meu context. E vamos importar aqui o use search. Beleza, tá lá. Então, tá mais ou menos resolvido. Só falta agora a gente colocar essa complexidade aqui no Reducer, né? Essa lógica de como lidar com as alterações do badzinho ali. Mas a gente já vai fazer isso, tá? Então, já tem aqui ó, envolvido né, o search e o feed dentro do search provider, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos lá para o meu search e depois para o meu bad que está aqui. Ó. Então, boa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar o use search. Importei aqui, tá? Que é a forma como eu vou gerenciar esse context aqui, ó. Vamos olhar, deixa eu salvar aqui, ó. Vamos olhar aqui para o search context, ó. O que esse meu use search retorna? Retorna o context. O que é o meu context? Ó? Esse objeto aqui, ó. Um state e um dispatch, tá? E aí, aquele que você precisar usar é o que você vai usar aqui. Então, vamos lá. Então, já chamei aqui ó, o meu use search, tá? E o meu use search retorna o quê? Ó, um objeto, tem o state e o dispatch. A função dispatch aqui, use search. Beleza. Então, o que eu estou preocupado é com esse dispatch aqui. Olha só. Quando eu faço o handle select, nesse badzinho aqui, ó, tá? Deixa eu abrir aqui agora o console. Quando eu faço isso, nesse handle select aqui, ó, eu faço um set select, que é um estado desse bad, atualizando para o inverso dele, né, que é o liga desliga ali. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma lógica que é o seguinte, tá? If, tá? Se o meu select é um true, tá? Ele tem alteração de estado para false ou true. Então, se ele é um true, quer dizer o quê? Que no estado atual, se ele é um true, quer dizer que ele já está ligado a esse estado aqui, ó. Ele já está ligado, eu estou desligando ele, tá? Então, se chegou aqui, ele é um true, o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha função dispatch, passando aqui o objeto, ó, que é o type. Qual que é o type dele? Ó? Remove. Tá? Se não, o que eu vou fazer? Chamo a função dispatch, passando aqui um type. Ó. Qual que é o type dele? Add. Vamos ver isso aqui funcionando. Ó. Vou clicar aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte para ir lá no console.log, né? Então tá aqui, deixa eu ver se a minha aplicação tá rodando, né? Então, deixa eu ver aqui. A aplicação tá rodando aí. Tá? Então, beleza, tá aqui, ó. O fashion, clicou, add. Cliquei, remove. E tá rodando duas vezes por quê? Tá rodando duas vezes porque, né, aqui, como eu usei o create react app, ele tá usando aquele extract mode, né? Ele vai rodar duas vezes para evitar side effects e tudo mais. Mas beleza, tá certinho aqui, ó. Cliquei, add, cliquei de novo, remove, né? Então cliquei aqui, ó, add e add também. Beleza, tá lá, tá funcionando.
Vamos voltar para cá. Então, essa parte que parece que tá feita, né? O que mais que eu preciso saber? Ó? Talvez eu nem precise do state aqui, tá? Vamos ver daqui a pouquinho. O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte, ó. Uma vez que ele vai saber se vai adicionar ou remover, ó, vai cair aqui, ó, no meu reducer, tá? Deixa eu colocar aqui um console.log, ó, pra gente ver aqui, ó, o state e o action, tá? Agora olha só. Cliquei ali, ó, tá? O meu state, ó, array vazio, ó, array vazio, tá? E o meu action type ali, ó, tá? Sempre vai ser array vazio? Por enquanto sim, ó, porque eu não estou alterando nada no meu estado, tá? Minha variável state tem que ser alterada. Então, vamos começar aqui a fazer aquela bagunça, né? Então, uma vez que eu quero adicionar alguma coisa, como é que eu vou fazer, né? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, como eu preciso aqui saber, né, se eu vou, se eu não quero adicionar repetido, só para evitar isso que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Se, tá? Então, meu state aqui, ó, includes, tá? O valor que está chegando aqui para mim, tá? E nesse momento eu preciso saber o quê? Quando bater aqui nessa função, eu tenho que saber qual é o valor que ele está inserindo aqui, né? Se é o fashion, travel ou por aí vai, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, lá no meu search, meu badzinho aqui, eu vou passar o type e vou passar também, ó, o value. O que é esse value? É o nome daquele filtro ali, ó, que vai ser ali o name, tá? Então passo aqui também, ó, o value name. Vamos ver agora, ó, travel. Deixa eu tirar aquele negócio ali, tá? Então deixa eu tirar aqui e deixar só o action, que é o que a gente quer ver aqui. Então agora travel, ó, tá lá, ó, type add value travel. Então já tem um valor que eu quero adicionar, tá? A forma mais simples eu vou fazer assim, né? Já faço aquele ifzinho lá. Então eu vou pegar tudo que tem no meu state, ó, mais aquele action value, tá? Só que vai ter aquele probleminha, porque eu não quero ficar adicionando uma palavrinha ali que já existe, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se, tá, o meu state includes action.value, né? Se não tiver, tá? Se não tiver, eu adiciono, tá? Só para evitar duplicação aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu deixar aqui ainda, tá? Não tem, eu adiciono. Vamos ver isso aqui agora, ó. Travel. Ó, agora vou printar aqui só o state, pra gente ver sempre que entrar ali o state. Deixa eu limpar aqui, ó. Travel, olha lá, ó. Travel e fashion, né? Falta remover depois ali, ó. Olha lá, ó. Tá lá. Tá. Beleza, deixa eu ver aqui o nature, parece, olha lá. Nature tá lá também. Beleza, agora vamos fazer aqui o remove, tá? Então, como que eu vou fazer o remove aqui? Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um return, tá? State, filter, fazer um filter aqui, tá? Então, filter de value, né, que eu vou percorrer aquele array ali, tá? E se o meu value for exatamente igual o action.value, que é o valor que o reducer está passando ali, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero negar isso daqui. Quando eu nego, eu estou tirando somente aquele valor. Não é uma função filter, pensar assim. Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos apagar, ó. Então, o state, ó, travel fashion, né? Deixa eu reiniciar aqui, porque ele mantém o estado, né? Olha lá, ó, vazio aqui é o meu segundo, ó, travel, ó. Tá lá, ó. Tá? Nature aqui. Belezinha, vamos apagar isso aqui, tá? E eu vou deixar dessa forma que eu vou tirar esse return aqui, que não precisa dele mais, né? Porque já tá caindo aqui ou aqui, né? Só tem duas ações ali, ó. Tá? Beleza, vamos ver o que deu. Deu um errinho aqui, ó. Algum momento ele tentou, né? Ele tentou acessar o includes. O includes não tem, né? Então aqui, ó, né? Tentou acessar aqui o includes. Deixa eu ver aqui, ó. Reading, search context, state. Tá lá. Tentou acessar aqui o state, includes não existia, tá? A gente pode resolver isso aqui dessa forma, né? Então só se tiver aqui, por exemplo, né? Que eu vou fazer isso aqui, ó. Um optional chain ali, ó. Então tá lá. Vamos agora trabalhar o seguinte, né? Eu já tenho os meus estados, tá? Então vou tirar isso aqui. E já tenho os meus estados ali, né? O Reduce já está controlando aqui, ó. E o meu Search está só disparando qual é o tipo de ação que ele quer fazer. Perceba ó, que eu não usei o state aqui, então vamos tirar o state, não vamos importar coisa que a gente não precisa, né? Então tá lá, ó. Esse carinha aqui, esse badge, já tá pegando ali os estados certinho que a gente precisa, tá?
Show. Vamos ver aqui agora o nosso feed, tá? Então, o feed, ó, eu vou ter que conhecer quem? Eu vou ter que conhecer o state, tá? Do meu search context, tá? E como que ele vai conhecer o state? Através desse context. Então, vamos importar o use search, ó. Vamos lá, use search. Boa. O use search retorna o quê? Um state e um dispatch, tá? Use search. Tá lá. O que eu quero saber, ó, vou dar um console.log aqui em state, ó, pra gente ver ali funcionando, tá? Então, ó, vou limpar aqui, ó, travel, ó, travel fashion e nature. Vou tirar o nature, ó, travel e fashion. Vou tirar o travel, só fashion. Show de bola, tá funcionando. A gente não vai precisar do dispatch aqui, tá? Porque o feed, ele não tem que saber como mudar esse estado, tá? Por enquanto não, só precisa saber qual é esse estado, né? Então, uma vez que a gente tem esse state aqui, ó, o que eu vou fazer? Depois, né, antes de fazer o map, eu vou fazer um filter, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, value, né? Então, vou fazer um filter aqui. Vou percorrer aquele array de mais ali e vou fazer o seguinte, ó, se o value type, né, se não me engano ali é o type, tá? É igual ali includes, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se esse value type que tá ali, ele faz parte, ó, do state includes. Deixa eu ver aqui, ó. Includes e aí o value type, né? Vamos ver. Deixa eu acertar isso aqui, né? Provavelmente não vai ser assim, ó. Então aqui eu vou ter cada um value, né? Deixa eu ver como é que tá essas imagens aqui, ó. Tá com o type mesmo, ó. Então eu vou ter que cada um deles, ó. Cadê você? Tá aqui, ó. Então eu quero filtrar, tá? Então sempre que tiver um value aqui, né? Que vai ser um só, o que eu quero fazer? Eu quero comparar, né? Se aquele value tem lá no state. Então eu posso fazer assim, ó. State includes, né? O value type, né? Se tiver, eu vou manter ali, né? Então tá lá, ó. Só o travel, né? Agora o travel e o fashion, né? E o nature aqui, ó. Tá lá, ó. Tá? Então eu tirei, ó. Deixa eu ver só, porque eu tô achando estranho, né? Porque aqui, ó, é travel, né? Então travel, tá? Tá lá. Aqui o fashion. Belezinha. Então legal, ó. Agora eu quero ver só nature, ó. Tá lá, ó. Só os de nature. Quero ver nenhum. Tá aqui, ó. Só fashion. Tá aqui. Só o travel, né? Tá aqui também. Tá? Quero ver todos, também está aqui. Então, o que a gente fez aqui foi isso, né? Então, vamos olhar lá o nosso Search Context, ó. A gente está aqui agora, aplicou esse padrão mais avançado, né? Custom Provider Pattern, tá? Onde eu criei um Search Provider, que ele vai compartilhar esse contexto aí, e ele também compartilha como que você vai alterar o estado daquele contexto, tá? E aí, eu envolvi aqui em todos os componentes que fazem parte daquele contexto para conseguir compartilhar as coisas ali, tá? E se você está gostando desse vídeo, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse meu canal. Eu tenho trazido conteúdos avançados, padrões mais avançados de React aqui no canal. E vou deixar também, em algum lugar nesse vídeo aqui, mais alguns vídeos que eu fiz aqui nesse canal que pode te ajudar a entender ainda mais sobre padrões avançados no React, belezinha? Por hoje é isso, nos vemos na próxima. Valeu, falou!